Olá, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Copacol. Muito prazer, sou Valdeci Xavier e no episódio de hoje nós vamos falar do controle de qualidade, o qual é desenvolvido as sementes que a Copacol oferece ao cooperado, principalmente a semente de soja. O produtor quer ter uma semente de qualidade para que possa ter uma garantia de uma boa germinação, de uma boa emergência. E para isso, eu recebo aqui hoje, no nosso estúdio, a engenheira agrônoma da Copacol, a Gilza Blanco, ela que atua como responsável no laboratório de sementes da cooperativa. Gilza, seja bem-vinda ao nosso podcast Copacol. Obrigada, Xavier, obrigada pelo convite, uma boa tarde e vou falar um pouco sobre o trabalho realizado no laboratório de sementes para verificar toda a qualidade dos lotes comercializados pela Copacol. E olha que a responsabilidade de trabalhar no laboratório de semente é grande, né? Que o produtor no campo quer uma semente boa. Tem que ter muita responsabilidade para que o produtor possa plantar uma semente de boa qualidade, ter uma boa germinação, uma boa emergência e, com certeza, um bom desenvolvimento e uma boa colheita, né? Com certeza, por isso que todos os lotes são verificados e os que são aprovados vão para comercialização e os que não são aprovados, que têm baixa qualidade ou algum outro problema, esses são devolvidos ou nem chegam a vir até nós, né? Muito bem, Gilza, antes da gente falar aí desse trabalho que você realiza no dia a dia com a sua equipe, que é cuidar da semente da Copacol, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando do seu trabalho na Copacol. Quando você chegou na Copacol, de onde você veio, se é o primeiro trabalho seu, se já trabalhou em outra empresa. Conta um pouquinho para nós aí da sua história, bem resumida. Tá certo, Xavier. Eu sou natural de Nova Aurora e fiz universidade em Umuarama, na UEM. Então, eu fiz 5 anos de faculdade, fiz alguns estágios durante a faculdade na Copacol, no departamento técnico. Fiz em Universo, em Nova Aurora, alguns dias no laboratório de sementes. E quando finalizei a faculdade, eu já entrei de trainee no departamento técnico aqui em Cafelândia, trabalhando com os associados. Eu fiquei por um período de 4 meses no departamento técnico como trainee e a partir daí teve uma seleção, eu participei da seleção de agrônomos e fui contratada, efetiva, aqui em Cafelândia. Atendi os associados por 7 anos no departamento técnico. Conhece a maioria dos cooperados? A maioria dos cooperados conheço, a equipe também era muito bacana. E em 2016 eu estava gestante e eu precisava de uma experiência nova. Eu queria procurar alguma outra experiência no ramo profissional. Foi quando surgiu a vaga de responsável técnico no laboratório e eu pedi para assumir esse cargo. E me propuseram, né? Me deram essa oportunidade e eu agarrei. Então, faz 7 anos que eu estou no laboratório de sementes também, totalizando 14 anos de Copacol hoje. Então, essa semente boa, essa semente de qualidade que a Copacol oferece ao cooperado tem a sua mão, tem a sua participação. Com certeza, a participação minha e de todo o pessoal do Laboratório de Sementes, né? A nossa equipe lá hoje. Então, a gente participa muito de treinamentos, cursos e muitas atualizações que o próprio Ministério da Agricultura exige que o laboratório tenha, né? Porque a gente passa pela auditoria do Ministério da Agricultura e também a auditoria interna da Copacol todos os anos. Bom, Gilza, é do conhecimento hoje das pessoas que é envolvida com agronegócio na região que as sementes que a Copacol oferece, principalmente a semente da soja, é uma semente de boa qualidade. Isso já foi verificado a campo em anos aí de estiagem longa. A semente permaneceu no solo por um longo período. Quando veio a umidade, veio a chuva, ela germinou normalmente, sem perca. Então, com certeza, hoje você tem orgulho de ser responsável pelo laboratório de semente da Copacol por esse trabalho que você faz com a tua equipe e pelo resultado que tem a campo, que é o principal. Exato. O trabalho vai com muita seriedade, a gente tem todas as regras de normas de sementes que são seguidas e são estabelecidas dentro do laboratório, assim como os outros laboratórios também são exigidos, né? Mas a gente faz todo esse controle de todos os lotes passam pelo laboratório e não é realizada apenas uma análise, são diversas análises, diversas repetições, conforme a necessidade, para a gente verificar realmente se essa semente tem ou não qualidade para ir para o comércio.
Hoje, no laboratório, além de você como responsável, quantas pessoas vocês trabalham ali dentro, trabalhando nesse processo de ver a qualidade, de verificar, de selecionar as sementes que a Copacol oferece? Hoje, efetivamente, sou eu, o Maurício, a Adriana e a Gabriela, efetivamente, para fazer todo o controle dessa qualidade. Bom, já que nós estamos falando de semente, como que é o processo? Vocês recebem essa semente, a Copacol adquire essa semente, ou a Copacol produz essa semente, como que é? Grande parte da nossa semente é produzida por nós mesmos, são os nossos campos de semente. Hoje a gente tem campos de semente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguma coisa no Paraná, que são regiões mais altas e mais frias, porque a condição fica melhor para a semente, né? E também a condição de pragas é menor, por causa do calor e tudo isso. Então, o controle de pragas é mais efetivo. Uma das piores pragas que a gente tem nessa questão de semente de soja é o percevejo. Então, essas áreas, elas têm menor pressão dessa praga, né? Por isso que nossas sementes são produzidas lá. Alguma coisa é comprada de terceiros, porque tem muitas cultivares que às vezes é pouca quantidade, que um associado quer, o outro quer, e a gente acaba adquirindo um pouco dessa semente de terceiros. Porém, dos nossos campos de produção, essa semente está lá colhendo, a gente já está fazendo coletas e já mandando para o laboratório. São as coletas que a gente chama prévias, análises prévias. Então, pode estar a máquina lá no campo, eles podem estar fazendo amostragens dessa semente e chega para nós no laboratório. Mesmo antes de terminar a colheita, lá em Santa Catarina, lá no campo de... Isso. Você já recebe aqui uma prévia. Uma prévia. Isso, a gente recebe essa amostragem prévia. Isso é muito interessante, Xavier, porque lá em março, quando eles estão colhendo, abril, essa semente ela vem para nós e a gente faz uma análise chamada tetrazóleo, que é uma análise que colore a semente e a gente consegue avaliar qual o tipo de dano que está tendo. Então, pode ser que esteja dando muito dano de percevejo. Então, as áreas que ainda estão no campo, você pode fazer mais efetivamente um controle. Vocês conseguem ver ali no laboratório o tipo de dano. Se essa cultura, se essa semente, ela teve ataque de percevejo lá na época do seu desenvolvimento? Isso, exatamente, na época do seu desenvolvimento. Ou se está dando muito ataque. Ou outra questão muito importante dessa análise é, por exemplo, danos mecânicos. Tá no momento da colheita, eu estou fazendo análise de tetrazóleo e estou percebendo muito dano mecânico na semente. Muitas vezes pela própria colheita. Como que é dano mecânico? Depende a mancha, são colorações na semente que a gente visualiza. Dependendo da coloração e o local em que se encontra, é o tipo e o estádio de dano que a gente chama. É uma análise bem complexa que eu preciso... analistas muito bem treinadas para estar fazendo essa análise, sabe? Que é uma análise demorada, elas olham semente por semente para estar avaliando. Porque tem caso, pode ser que exista caso que tenha mancha, mas não prejudica a semente. E tem casos já que a mancha prejudica. É que depende Esse trabalho do tipo. É para verificar isso. Isso. Porque, por exemplo, se essa semente está com muito dano mecânico, Xavier, o pessoal pode estar olhando a regulagem do maquinário que está sendo a colheita, né? Então, isso ajuda muito na hora da colheita e nessas análises prévias. Então, a partir do momento que terminou as colheitas e que essa semente ela já está beneficiada lá nos armazéns, né, lá nas unidades, eles coletam uma nova amostra dessa semente já beneficiada e essa semente vem para o laboratório. Aí, a partir dessa análise, que a gente começa todo o processo que é descrito para realizar todas as análises que são necessárias. São todas por lote, tem um lote. Todas por lote. Separadas por lote. Isso. Os campos de sementes são separados por lotes. Então, a partir desse momento que essa semente chega, a gente pode chamar ela de uma semente padrão, uma amostra padrão. Essa amostra padrão é a amostra necessária para fazer os testes e verificar se ela vai ser ou não aprovada. E é através dessa semente que a gente emite um documento para o Ministério da Agricultura dizendo, essa semente está apta para comercialização porque ela tem qualidade. Então, essa amostra, ela chega para nós, a gente homogeneiza ela, faz todo o preparo dela, né? Dá entrada no laboratório, homogeneiza e faz a análise de pureza. Essa análise de pureza é muito importante, porque ela verifica se há materiais inertes, se há sementes de plantas daninhas na mistura da semente, né? Então, você verifica a qualidade de pureza dessa semente, desse lote. Com relação a doenças, dá para saber se ela sofreu algum ataque de doenças ou não? Nessas análises de laboratório, não. É uma outra análise individual que daí pode ser feita, né? Mas, voltando, a gente faz essa análise de pureza e
para ver a porcentagem de pureza da semente, daquele lote, daquela cultivar. Porque a gente não pode ter misturas, outras cultivares dentro da cultivar específica que a gente tem interesse. Então, uma análise de grande importância e de grande diferencial no laboratório que a gente faz hoje, que depende muito de analistas treinadas, é a determinação das outras cultivares. Isso, outras cultivares no meio. Então, isso aí, a analista, ela verifica sementes por sementes, olhando a textura, olhando a coloração, olhando a coloração do hilo. Isso consegue fazer olho nu, tem que ser através de um aparelho, tem a equipamento. lupa e tem a iluminação, a luz, que ajuda na hora da diferenciação das cores, né? Na hora de diferenciação das sementes. Então, essa é uma análise que demanda muito tempo da analista. Mas quando vem lá do campo, ela já é plantada praticamente sem mistura, né? É raro, essa mistura é raro ou é comum ter mistura? Acontece de ter poucas sementes em mistura. O Ministério da Agricultura, ele não exige que tenha essa análise em específico, sabe? Quanto às misturas de variedades, ele não exige. Hoje não, já se exigiu, né? Essa análise. Hoje, o que acontece? A gente faz para verificar a quantidade dessas misturas. Pode haver quantidades mínimas, mas se houver volumes maiores, esse lote ele tem que ser bloqueado, né? E a Copacol mesmo já descarta esse lote. E a gente tem esse cuidado em relação aos nossos lotes, sim. Então, se ocorrer muita mistura, porque a gente não sabe o que pode ocorrer no campo, né? Na hora da colheita, às vezes alguma interferência, muitas coisas podem ocorrer, né? Então, essa análise nos ajuda para diminuir, reduzir esse risco de misturas. E, de repente, o ciclo também, o ciclo dessa mistura não condiz com o ciclo da outra. Esse é o pior no campo. Porque se o produtor leva uma semente com muita mistura de cultivares, primeiro que você não sabe qual que é cultivar da mistura, né? A específica que você quer, sim. A de interesse, sim. Mas a outra, você não vai saber exatamente qual que é a semente. Então, pode ser uma cultivar que tenha um ciclo maior, pode ser uma cultivar que seja mais alta, mais baixa, a coloração de flor pode ser diferente. Então, o mais difícil pro produtor é quando o ciclo é muito diferente. Mas isso aí você não tem como saber de antemão, né? Então, essa é uma análise que é feita. E depois da pureza, a gente separa a análise para germinação, que daí é a porcentagem de germinação. Isso. Que daí a semente ela é separada, ela é pré-condicionada, que a gente chama de pré-condicionar ela no germinador para preparar a semente para ir para o papel úmido. Porque as análises de sementes são feitas em rolo de papel, né? Que é a metodologia estabelecida. Então, a gente pré-condiciona ela no homogeneizador de 16 a 24 horas e essa semente ela vai ser preparada, condicionada com umidade, para ela começar a absorver um pouco de umidade. Porque essa semente ela vem bem seca do campo. Então, a gente não pode colocar essa semente seca no papel úmido. Qual que é a umidade normal exigida para a semente quando ela vem de lá? As sementes, geralmente, elas vêm com 12% de umidade. Bem seca, né? Isso, é seca. Às vezes pode ter até com 10%. Mas daí é uma condição bem seca que pode ocasionar mais dano mecânico na semente. Pode quebrar então, quanto mais seca, mais riscos de dano mecânico. Porque essa semente, ela vai chegar, ela vai ser preparada, ela vai ocorrer o processo de ensaque ou reembalagem, mais um tratamento. Então, a semente muito seca, quanto mais você bate, mais riscos de dano mecânico, de quebra, né, que dá as bandinhas. Então, você não tem como prever quanto que vai estar de umidade, né? Mas para as análises, a gente faz essa preparação do pré-condicionamento. Porque daí a gente aclimata ela, né? Dá aquela condição de aclimatação para ela poder absorver um pouquinho de umidade e na hora que eu colocar ela no rolo de papel, ela está preparada para absorver a umidade que está no papel e não ocorrer outros tipos de dano, né? Então, a germinação, ela é feita nos rolos de papel, a semente, ela fica condicionada no germinador por 5 dias, pode ser até 6, né? E daí fica numa condição ideal de temperatura e umidade. A partir dali, as analistas fazem a leitura e separa plântulas normais, anormais e as sementes mortas. Desse resultado é que a gente tem um resultado de germinação de cada lote, né? No laboratório, a gente faz também a análise de vigor, que também não tem exigência dentro do documento da semente, mas hoje a gente faz tudo com envelhecimento acelerado.
que é um estresse que a semente sofre, a gente dá um estresse nela e vê o quanto ela suporta desse estresse para conseguir aguentar até o momento do plantio, né? Porque a gente recebe essa semente em março, em abril, em maio, mas o produtor vai semear ela em setembro, final de setembro, outubro. Então, essa semente, ela tem que ter um vigor interessante, um vigor bom, para ela suportar o prazo até o plantio. Em volta de 6 meses. Isso. E a gente chama isso, que é uma condição. E toda semente, para vocês comercializar ela para o produtor, ela tem que passar pelo crivo do Ministério da Agricultura? Sim, Toda semente que vai para o campo, ela teve avaliação do Ministério. Quando a gente faz o teste de germinação e a pureza, é dali que a gente verifica se ela vai ser aprovada ou não. Sendo aprovada, eu emito o boletim, é o documento da semente. Que daí é dizendo para o Ministério, isso, que tem a certidão também, né? Tem um termo e um certificado. Mas a partir do boletim, sai todos os resultados. Ela estando apta, eu emito ou um certificado ou um termo de qualidade dizendo que ela pode ser comercializada, né? O Ministério da Agricultura, ele exige 80% de germinação num lote de semente de soja. A gente tenta trabalhar com uma porcentagem um pouco maior, sempre buscando uma qualidade maior. Isso, o máximo possível. Tem lotes, às vezes, que tem uma qualidade um pouco inferior, dependendo a cultivar. Tem umas cultivar que são mais difíceis de trabalhar, de conseguir uma semente com mais qualidade. Com mais vigor. Isso, com mais vigor e mais germinação. Mas grande parte desses lotes são acima de 88% de germinação. Esse ano a qualidade está excepcional. Então, a semente, a gente está tentando buscar os 88% acima de germinação, né? E quando essa semente, o produtor da Copacol, ele pode ficar tranquilo quanto à semente. Por tudo que você falou aqui, a semente da Copacol é bem preparada, é bem tratada para que o produtor possa ter tranquilidade, né? Outra coisa, além de todos esses testes que vocês fazem, também tem tratamento para evitar a praga ou doenças nessa semente, para que ela possa ficar mais resistente? Então, a parte de tratamento é a unidade de sementes que faz, na questão não é de mais embalagem. no laboratório. Isso. No laboratório a gente não faz nenhum tipo de tratamento, né? E quanto à questão de o produtor ficar tranquilo... No laboratório o processo mais é para germinação. E qualidade. É qualidade. Aí depois... Pode chamar de controle de qualidade de sementes. Exato, é o controle de qualidade de sementes. Até a questão do vigor que você comentou, de o produtor ficar mais tranquilo. A partir do momento que a gente faz as análises de vigor, que é feita em todos os lotes, que a gente inicia lá em março, abril, maio, todos os meses fazendo essas análises. Mas o vigor é uma condição muito interessante que lá no começo, quando a gente está recebendo essa semente, nos primeiros meses do ano lá, a partir do momento da colheita, nós fazemos esse vigor com 48 horas, que é um prazo que ela fica dentro da incubadora com um estresse muito alto. Essa semente, então, ela passa por um estresse muito forte e vai para a germinação para ver se ela suporta. Nessa análise, a gente consegue verificar se o lote vai suportar esse período. Período de armazenagem, que a gente chama. Período entre safra. Isso, até o produtor fazer o plantio. Então, lotes com vigor, se der um resultado mais fraco, ali abaixo de 80, já ele não vai. Já elimina ele. Já elimina ele. A gente não considera esses lotes. Não comercializa ele. Não comercializa e já nem dá continuidade a ele. Já para por ali. Porque o vigor é essencial para você ter a continuidade, para ter a segurança lá na frente, né? Porque a semente é um ser vivo. Então, a partir do momento que ela sai da planta-mãe, ela começa o processo de morte dela, que é a deterioração. Então, vai passando-se os dias, ela vai diminuindo o poder dela. O vigor. O vigor, a germinação, toda a estrutura dela pode ser modificada, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um armazém refrigerado, que é excelente para semente de soja, porque a semente de soja ela faz muito troca, né, com o próprio ambiente de umidade. Então, esse armazém refrigerado já conserva mais essa semente lá dentro, porque ela fica numa condição mais fria, mais interessante, né? E é tentar sempre menos umidade, no caso, né? Então, toda essa condição, ela evita que a deterioração ocorra muito rápida, a ponto de perder ela. Preserva a semente. Preserva a semente, isso. Então, o vigor demanda disso. Um alto vigor a gente consegue estabelecer que essa semente ela vai ter potencial maior na hora do plantio lá na frente. Já sabe o histórico Isso, é uma análise muito importante. E a gente refaz essa análise, Javier. Num lote só, eu recebo ela, já faço as análises. Sim. Com o passar do tempo, pode ser que a gente refaça essas análises
E a partir do momento que é reembalada, essa semente passa novamente por essas análises. Se tratar, que geralmente é 95%, mais de 90%. Quando ela está armazenada nesse período de 6 meses, ela não fica ensacada, ela fica a granel. Não, ela é toda embalada. É embalada. Ela já vem embalada, vem nos sim. bags das unidades de produção. Sim. Chegando aqui, ela pode ficar armazenada dentro desse bag e passa para as reembalagens. Aí, de acordo com a comercialização, né? Que vai para as unidades daí, né? Conforme a comercialização, Isso. A Copacol vai embalando. Vai embalando a semente. E a partir do momento que é feito também o tratamento de sementes, essa semente tratada, ela novamente é coletada e novamente entra no laboratório como uma nova amostra. Aí ela volta para o laboratório Volta para o laboratório depois tratada. É mais uma garantia, mais uma segurança, na verdade, né? De qualidade. Por quê? Quando você faz esse tratamento, pode ser que prejudique a semente, né? E a gente tem todo esse intervalo até o plantio. Então, ela chega para nós tratada, a gente pega essa semente tratada e coloca em canteiros com solo, para a gente verificar como é que vai ficar a germinação e até o vigor, a condição de estabelecimento dela. Porque pode ser que prejudique, pode ser que diminua um pouco a germinação, o vigor, mas é raramente, porque os tratamentos são muito seguros. Só para certificar mesmo. Só para certificação de ter a qualidade que a gente precisa. Ter a garantia. Isso. Anteriormente, no ano passado, nos outros anos, a gente fazia em rolo de papel também, a semente tratada. Mas ocorria muito fito, né, por causa do tratamento. Então, a partir desse ano, a gente estabeleceu que vai tudo no canteiro, no solo. Porque daí a gente não tem risco de ter fito e afetar a própria germinação e ter, às vezes, resultados errôneos a respeito da qualidade daquela semente. O produtor pode ficar sossegado, pelo que você falou, e a semente da Copacol está em boas mãos. A Copacol tem uma certificação para a semente, né? Ela conseguiu a semente prêmio. Como que é isso? Explica para nós isso aí. A prêmio eu posso falar um pouquinho para você que geralmente eu ajudo a selecioná-las. Dentro de uma cultivar, o associado a escolher uma cultivar, ele quer a semente prêmio. Então a gente faz as análises dessa cultivar de acordo com os lotes que vão chegando e a gente vai tendo resultados. Chegou um tanto de lote hoje, eu tenho o resultado dele. Daqui mês seguinte chega mais um tanto daquela mesma cultivar e eu tenho mais resultados. Então as sementes premium, a gente vai selecionar as melhores dentro daquela cultivar. Os melhores resultados. Então, pode ser que eu tenha selecionado um pouco antes e continue chegando lotes daquela cultivar, lotes excepcionais ainda. Então, posso ter posso ter aquelas excepcionais lá de trás, mas eu posso continuar tendo sementes ótimas. Isso. Acima da média. Acima da média. Então, eu sempre vou selecionar na Premium as sementes de maior qualidade e menos possibilidade de qualquer tipo de mistura. E com mais garantia de germinação. Exato. Sempre é uma condição de mais qualidade para o associado, né? Outro diferencial da Copacol que a gente sabe são esses armazéns refrigerados, né? Isso aí também já é uma garantia de preservar a qualidade da semente. É excelente, Xavier. O ideal é que todos os armazéns fossem assim, né? Seria um sonho, né? É mais garantia de Com boa qualidade. certeza. Para a qualidade da semente, sim. Para a preservação da qualidade dela, né? Mas tem hoje no mercado alguns cultivares que são mais sensíveis, que a gente preserva eles dentro desses armazéns refrigerados. Já para segurar mais a qualidade, porque a gente sabe que a deterioração é maior em alguns cultivares, né? Então, ela fica ali armazenada e geralmente essas cultivares são as últimas a serem tratadas também para permanecer e preservar mais a qualidade delas. Quando uma semente passa por todo esse processo rigoroso de controle de qualidade que você falou, ela tem mais garantia para o produtor? Não quanto à germinação, mas quanto a resistência dela no solo para germinar, para emergir? Com certeza, Xavier. Eu falo assim, a gente não faz apenas uma análise de semente para provar a semente. A gente faz a rastreabilidade dela na confiança da qualidade. Pode ser que durante esse período de armazenamento, que ela está desde março, abril ali, pode ser que ela perca a qualidade. E acontece. Cai um pouquinho, mas não tanto, né? Não tanto por causa da condição de armazém daí, né? Mas se a semente tiver numa condição de armazém muito ruim, a qualidade pode cair muito. É isso. Por isso que a gente fala para o associado, não deixar armazenado dentro do armazém, às vezes muito do quente. Barracão, como fala o produtor. Ou mesmo em cima do caminhão,
Então, cuide bem dessa semente, porque a qualidade dela é essencial, Até né? porque ela já passou por uma semente que é especial, né? Já, Já passou por exatamente. vários processos para chegar ali para o produtor. Exatamente. E- Então, essa continuidade no solo, por exemplo, que você falou, se eu tiver uma condição de estresse, ela vai aguentar mais por todo esse controle? Vai, porque a gente faz a análise para aprovação, faz a análise para dar continuidade à reembalagem, faz a análise tratada. Então, são diversas análises para verificar a rastreabilidade da qualidade dessa semente. Então, se eu tenho uma semente de uma germinação maior, essa semente é aquela que vai aguentar mais, né? Ser mais resistente. A ser mais resistente tanto ao tempo, né? Como a condições insatisfatórias no momento do plantio. E durante o desenvolvimento da cultura, a semente também, ela impacta também? Na verdade, é no momento do plantio, porque se você estabelece bem, né? Se você tem uma semente de qualidade... Ela vai desenvolver bem. Exato, o produtor ele vai jogar, por exemplo, 12 sementes por metro, você vai ter um estabelecimento de 12, de 11, vai ter um estabelecimento adequado de população. Então, com certeza, isso afeta totalmente a produção da lavoura, né? O estabelecimento e a continuidade disso, né? Você falou que o tratamento não é muito a tua área, já o tratamento da semente, mas o tratamento da semente da Copacol também é diferenciado. Você que está lá junto, você acompanha isso. É diferenciado. Tem um trabalho que a Ana Cláudia que faz lá no laboratório de fito, né? E ela faz o chamado blotter test, que é para a gente verificar como é que tá os fungicidas atuando na semente, relacionado a fungos aí, né? Fungicidas. Então, a semente, ela vem do campo, muitas vezes, com fungos de solo e da própria lavoura em si, né? Sim. Então, é utilizado para testar os fungicidas que temos hoje no mercado e ver a incidência de fungos que acabam atacando essa semente. Então, através desse teste que ela faz, a gente consegue verificar qual o melhor fungicida para estar usando naquela safra, naquele ano. Porque depende do ano, tem uma praga mais, outra praga menos, e assim. Outra, e a semente que você tratou ali com tanto carinho, com tanto sacrifício, se der um fungo, ela não vai germinar. Então, você perde todo o seu trabalho que você fez ali no laboratório de pesquisa. E se ela não for bem tratada também, o seu trabalho não vai valer nada, né, nesse caso. Hoje em dia... O fungo vai acabar prejudicando ela na hora da emergência, na hora de germinar. Hoje a gente sabe que 100% dos produtores plantam, né, plantam sementes tratadas, né? Porque é a garantia disso, né? Porque a semente ela pode vir direto com o fungo e no próprio solo tem os fungos que atacam essa semente. Então, se a semente estiver desprotegida, muito mais rápido ela vai ser deteriorada, né? Ela vai ser consumida ali no solo e não vai ter desenvolvimento, né? Gilza, mais algum comentário, mais alguma informação para o nosso ouvinte, para as pessoas que nos acompanham sobre sementes Copacol? Eu diria que esse ano está um ano excepcional, tanto para a semente, né? O clima também eu vejo que está muito bom, né? Que promete, né? Que promete. Então, vamos caprichar bastante, né? Utilizar a população adequada de cada cultivar, né? Verificar também a germinação, o vigor dessa semente, que os próprios agricultores podem verificar com os seus técnicos. Mas, da nossa parte do laboratório de sementes, a gente está bem contente com a qualidade e com os trabalhos que está sendo feito e tentando levar o melhor de cada lote, né? Aprovando os melhores lotes para os nossos associados. Então, o produtor da Copacol, cooperado, pode ficar tranquilo quanto à semente. A Copacol está fazendo a parte dela no tratamento, no laboratório, e agora resta ao produtor fazer a parte dele na hora da semeadura, é isso? Isso aí, Xavier. Eu agradeço muito e agradeço a atenção de quem nos assistiu até agora. E vamos, a partir de agora, para a safra de soja e que Deus nos abençoe. Com certeza vai ser uma super safra. Gilza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui ao nosso podcast e falar do controle de qualidades que a Copacol desenvolve nas sementes que é distribuída para o produtor. E o resultado já é notório, todos já sabem, é muito bom lá no campo, né? Obrigado, Gilza, bom trabalho para você e obrigado a você que nos acompanha no nosso podcast Copacol. Vai lá, acesse o Copacol Cooperativa no YouTube, aperte lá o sininho para receber notificações e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais o nosso podcast Copacol Cooperativa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro com mais um podcast Copacol.